mais uma live que a gente vai começar aqui no Medicine Me. Dessa vez a gente está falando com a galera da XP aí, essa galera que eu tenho muito carinho, tem muita gente boa. Chama Startai o nome da empresa. E nosso objetivo hoje é discutir assuntos sobre investimentos, mas de uma forma bem suave, que todo mundo entenda e que todo mundo saia com a cabeça bem melhor aqui. E a gente vai começar hoje com o Paulo Vitor, que é sócio aí da Startai. E Paulo, fala um pouco de você aí, resumidamente, fala um pouco da Startai aí para a gente entender. Beleza, Ítalo. Primeiro, agradecer o teu convite, tá? É sempre um prazer estar conversando com o máximo de pessoas possíveis sobre esse assunto que a gente gosta tanto e está no nosso dia a dia, né? Mas eu sou o Paulo, como o Ítalo falou, sou sócio hoje da Start AI Investimentos, que é uma empresa credenciada à XP Investimentos aqui em Fortaleza, né? O nosso escritório já está operando há 5 anos aqui em Fortaleza. Atualmente, o nosso quadro tem 20 assessores. E eu estou na Start há 3 anos, né? E mais ou menos uns 5 anos que eu venho me aprofundando nessa parte de investimentos, tá? Então, a ideia hoje é tentar aí passar para vocês de maneira mais simples possível um pouco do cenário atual de investimentos, né? O que é que seria importante de vocês observarem e algumas alternativas mais simples para iniciar, né? Essa caminhada aí. Eu costumo dizer que quando você fala de investimento, né? Apesar de ter essa ansiedade, muitas pessoas têm essa ansiedade de ter um resultado rápido, né? Mas a gente sabe que é uma construção, né? De longo prazo e muita paciência. Exato. Eu costumo falar também que o curto prazo é para menos de 0,01% dos investidores do mundo, né? A maioria das pessoas vão conseguir com mais êxito fazendo no longo prazo. Com certeza. E aí, nosso objetivo é a gente vai fazer uma aulinha para vocês aqui bem rápida, uma discussão aqui entre eu e o Paulo, e eu espero que vocês gostem aí. Tá bom? Pronto, eu vou abrir aqui a apresentação, que é bem rápido, poucos slides, só para ficar mais visual, tá? E aí a gente vai batendo um papo sobre como começar a investir sendo estudante de medicina, né, que o Ítalo propôs, tá? Inclusive lá no nosso escritório, Ítalo, a gente tem bastante cliente médico, tá? É uma profissão que realmente, quando você sai ali da faculdade, né, alguns vão fazer especialização, durante a especialização acaba tendo um salário baixo, porque é muito estudo, e aí quando você sai da especialização, que começa a trabalhar, você tem um bom salário, e aí muitos clientes meus e conhecidos meus que são médicos acabam se perdendo nesse início aí, não fazem um bom planejamento e acaba tendo que lá na frente corrigir o rumo, né? Nunca é tarde, né? Mas você começando, quanto mais cedo você começar, melhor. Exato. Aqui, falando um pouco mais da Start, tá? A gente é um escritório credenciado à XP aqui em Fortaleza, especializado na assessoria de investimentos de clientes de alta renda e private que possuem já uma carteira de investimentos e que querem ter uma melhora na sua rentabilidade, tá? Então, voltando aqui para o que o Ítalo me pediu, vou tentar ser muito, muito simples, certo? A gente sabe da importância desse assunto mais do que nunca, né? No dia a dia das pessoas. Infelizmente, aqui no Brasil, essa parte de investimentos ela é muito pouco falada, muito pouco estudada. Eu vejo nos últimos 3 anos uma crescente de pessoas querendo aprender, né? Muito puxado por alta da bolsa e tudo mais, então gera essa curiosidade. E isso é excelente, né? Porque quanto mais cedo, melhor, tá? Então, eu diria, Ítalo, que nenhum investidor pode começar a investir sem entender o que é isso, né? Taxa Selic. Exato. O que é a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, que basicamente é uma maneira do governo tentar controlar o ritmo da economia, certo? A gente está com a taxa Selic atual de 2,25%, né, ao ano, é a menor taxa já vista no Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa taxa já chegou a 14% ao ano, e hoje ela está 2,25%. Né? Mas por que ela está 2,25%? Porque, infelizmente, a nossa economia, né, o nosso PIB, ele vem crescendo muito pouco, né, e vem crescendo muito devagar.
Então, imagina que, uma vez o governo diminuindo essa taxa Selic, o crédito no banco vai ser um pouco mais barato. E aí eu falo de crédito desde do cartão de crédito, que infelizmente no Brasil continua sendo um dos juros mais altos do mundo, até um crédito imobiliário para quem quer comprar um imóvel, até um crédito para uma empresa de capital de giro que quer pegar esse dinheiro no banco. Então, basicamente, esse crédito que existe para as pessoas pegarem fica mais barato, né? Então, se ele fica mais barato, as pessoas começam a acessar mais esse dinheiro, né? E é justamente isso que o governo quer fazer, né? O Banco Central. Ele quer que as pessoas acessem dinheiro, para as pessoas começarem a gastar dinheiro, as empresas investirem nos seus negócios, empregarem mais pessoas, essas pessoas empregadas vão ter uma renda e vão poder gastar mais e começar a fazer a roda da economia girar, né? Então, essa roda da economia que eu comentei é basicamente aí direcionada através dessa taxa Selic, tá? E por que ela é tão importante quando falamos de investimento, né? Porque ela vai balizar grande parte dos investimentos quando a gente fala de renda fixa, tá? Muito provavelmente para quem já tentou fazer algum tipo de investimento, deve ter visto lá alguma palavrinha chamada CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, pessoal, nada mais é do que a taxa Selic, tá? O CDI ele anda muito parecido com a taxa Selic. A diferença técnica é que a taxa Selic ela é um empréstimo entre os bancos lastreados em tesouro, né, em título público, e o CDI é empréstimo entre os bancos sem esse lastro em tesouro, né? Esse é algo mais técnico, mas basicamente o que é que o investidor precisa saber? Que se a Selic é 2,25% ao ano, o CDI vai ser muito próximo de 2,25% ao ano, tá? Isso é o que vocês precisam saber desde já. Beleza, Paulo, entendi, mas para onde é que a taxa Selic vai? Essa é a grande pergunta quando a gente fala aí, principalmente de aplicações de renda fixa. A taxa Selic, pessoal, ela vai para onde a inflação for, tá? Imaginem vocês que a inflação é o termômetro da economia, né? Como eu falei, quando o governo quer aquecer a economia, ele baixa a taxa Selic para injetar dinheiro na economia. Se a inflação começar a subir de maneira um pouco mais forte, um pouco mais rápida, que o governo acha que está começando a subir demais, ou seja, a economia está muito aquecida, né? Por incrível que pareça, isso pode ser um problema, né? Você tem uma economia superaquecida, pode gerar uma inflação muito forte, né? O Brasil viveu isso na década de 70, 80. Então, imagine o descontrole que é você recebe seu salário hoje, daqui a 10 dias no mercantil está tudo completamente diferente, né? A gente que é mais novo não viveu isso, mas nossos pais e avós realmente viveram, né? Então, por isso que o governo tem um medo muito grande de controlar a inflação, né? Não deixar ela muito pequena, porque uma inflação muito pequena quer dizer que a nossa economia não está girando numa velocidade boa, mas também não deixar ela muito alta, né? Porque quer dizer que tem muito dinheiro na economia e a gente pode sofrer com hiperinflação. Então, a taxa Selic, ela vai realmente para onde a inflação for, né? A maneira do governo controlar aí o tamanho da inflação, né? Então, se a inflação está baixa, o governo diminui a taxa Selic para fazer o dinheiro rodar mais, as pessoas ganharem emprego, as empresas vão investir mais, e aí fazer com que o PIB cresça de maneira mais robusta e de maneira mais forte, tá? A gente vinha crescendo bem, né? O Brasil, em janeiro e fevereiro, o ministro da Economia falou bem isso, né? A gente vinha aí para ter um PIB de 2,5%, 3% esse ano no Brasil. Infelizmente, teve essa questão da pandemia mundial, né? Que provavelmente a gente vai ter aí um PIB negativo na faixa de menos 5%. Então, é como se a gente desse aí 10 passos para trás, né? E aí, por conta disso, né, o governo, na figura do Banco Central, se sentiu confortável em derrubar essa taxa Selic, já que a inflação está controlada, né? A gente deve ter uma inflação muito baixa esse ano, Ita, provavelmente perto de 2%, e o que dá aí uma tranquilidade para manter essa taxa Selic baixa, tá? Então, para quem vai investir hoje em renda fixa, realmente a gente espera uma taxa Selic baixa aí pelos próximos 1, 2 ou talvez 3 anos, tá? E aqui que eu já entro, né? E os meus investimentos, o que eu faço com eles, né?
Geralmente, pessoal, as pessoas quando vão começar a investir, é muito interessante vocês começarem pelo mais básico, né? O que é mais básico? Renda fixa. Paulo, o que é uma renda fixa? Renda fixa nada mais é do que a gente emprestar o nosso dinheiro para alguém, né? E aí o que é que eu ganho com isso? Os juros, né? A gente, ao invés de a gente pegar um empréstimo no banco e pagar juros para o banco, se eu tenho dinheiro, eu vou entregar esse meu dinheiro para alguém que quer usá-lo e vou receber juros, né? Nada melhor do que isso. Então, a renda fixa nada mais é do que emprestar dinheiro para um governo. Ah, Paulo, como é que eu empresto dinheiro para o governo? Comprando títulos do Tesouro, né? Tesouro Direto, né? Começou ali em 2013, 2014, né? O Tesouro Direto para pessoa física e vem crescendo bastante. Outra opção, eu posso emprestar meu dinheiro para o banco, né? Como é que eu faço isso, Paulo? Quando você compra um CDB, quando você compra um LCA, quando você compra um LCI, isso nada mais é do que você emprestando seu dinheiro para o banco, né? O banco vai te pagar uma taxa de juros, ele pega o seu dinheiro lá e vai emprestar para os clientes dele, né? E além dessas duas opções, que são as mais conservadoras, você... É como se o banco estivesse fazendo um empréstimo da pessoa física, digamos assim, né? Exato, exato. Eu costumo dizer, né? O banco, Ítalo, ele trabalha com o dinheiro dos outros, né? Então, todo o dinheiro que está lá no banco, ele está fazendo aquele dinheiro girar, né? Seja com crédito para pessoa física, seja com crédito para empresa. E essa é a figura do banco, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado. Os bancos existem para isso, né? Intermediar quem tem dinheiro com quem está precisando de dinheiro, ponto, né? E fora esses dois tipos de aplicações, Ítalo, existe também renda fixa para empresas, tá? Essa aqui, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, específica, menos conhecida, porque aqui você está emprestando dinheiro diretamente para empresas, tá? Por exemplo, uma Petrobras, por exemplo, uma JBS, por exemplo, uma Movida, locadora de carros, uma MRV, que é uma construtora conhecida. Você consegue emprestar dinheiro para essas empresas e vai receber também os juros sobre esse dinheiro que você emprestou para elas, tá? E nessa sequência que eu coloquei aqui, Ítalo, governo, bancos e empresas, eu diria que é a sequência de risco de você aplicar em investimentos, tá? De renda fixa. Qual é o mais seguro? É você emprestar dinheiro para o governo. Realmente, o risco do governo não te pagar é muito pequeno, porque na pior das hipóteses, o governo vai lá, imprime dinheiro e te paga aquela dívida, né? Ele tem esse poder. O banco não. O banco ele não consegue imprimir dinheiro para te pagar a dívida, né? Mas os bancos hoje no Brasil, que até no Brasil a gente tem esse problema de concentração bancária, tá? Muito dinheiro está concentrado dentro de 5 grandes bancos. Mas hoje, para você ter ideia, a gente tem coisa de 130, 135 bancos operando no Brasil, tá? E imagina que todos esses bancos estão doidos por dinheiro dos investidores, né? Porque ele vai pagar uma taxa de juros ali para o investidor que está comprando aquele CDB do banco, pega aquele dinheiro e vai emprestar no mercado com juros bem maior, né? E aí o banco ganha o spread bancário, né? O que a gente chama. Então, o banco seria o segundo lugar, né? A segunda opção de investimento em renda fixa com risco. E, por último, realmente, a renda fixa de empresas, né? Se você emprestar o seu dinheiro para uma empresa e a empresa, infelizmente, quebrar, você corre o risco de não receber de volta, tá? E é muito importante falar isso, porque no Brasil a gente tem a figura do FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Só te interrompendo aqui um pouco, Vitor, que a galera tem que entender também que o debênture é interessante, que você tem que analisar a empresa, né? Exatamente. Você tem que analisar direitinho como é que ela está, né? Se ela tá endividada, se ela não está, como é que ela cresce, como é que ela não cresce. Não é tão simples assim, né? Como você botou na ordem aí, muito clara aí para todo mundo entender. Perfeito, Ítalo. Até na questão das debêntures, né, de empresas, existem empresas de classificação, né, que vai classificar aquela empresa por um grau de risco, né, então já facilita aí a vida do investidor nesse sentido. Mas sem dúvida nenhuma, se você vai pegar o seu dinheiro, né, para colocar num título de renda fixa de uma empresa, é muito importante você olhar o balanço dessa empresa, né? Poxa, será que ela está muito endividada? Está pouco endividada? Será que ela dá lucro? Será que ela dá prejuízo? Então, tudo isso faz parte da análise de uma carteira de investimentos para você montar,
né? Não adianta você ir lá na plataforma, ir lá no seu banco, ver qual é o que está pagando mais, né? Muito investidor comete esse erro. Poxa, tem um título aqui me pagando 200% do CDI, excelente, né? Vai lá e não entende que aquilo pode ser de uma empresa mais arriscada, menos arriscada, e ele pode acabar ficando sem nada, né? Mas falando aqui rapidamente do Fundo Garantidor de Crédito, Ítalo, até porque é muito importante, como eu falei, né, o Brasil ele sofre com essa concentração bancária de cinco bancos, que são bancos robustos e sólidos, né, e aí as pessoas têm medo de às vezes, fazer investimentos em renda fixa de outros bancos, né? Existem bancos menores, por exemplo, um banco BMG, um banco Pan-Americano, está surgindo muita fintech hoje, né, de bancos como o próprio Banco Inter, e todos esses bancos, eles captam dinheiro dos investidores, tá? Ah, Paulo, mas qual a garantia para mim, investidor, do dinheiro que eu vou colocar lá no Banco BMG, né? Existe no Brasil essa figura do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele é um fundo, pessoal, formado pelos próprios bancos, tá? Todo mês, os bancos que existem no Brasil pegam uma porcentagem do dinheiro que ele ganha e coloca nesse fundo. Para quê? Para esse fundo dar liquidez para o mercado bancário, tá? Então, imagina que se você tem hoje um dinheiro investido no Banco BMG e o Banco BMG fecha as portas, esse fundo ele vai te dar o recurso que você tem nesse banco de volta, tá? Ah, Paulo, isso é excelente, gostei, mas qualquer valor, como é que é? Eu posso colocar lá R$1 milhão? Não, tá, pessoal? Existe um limite. Atualmente, esse limite é de R$250 mil. Se você tiver até R$250 mil em um banco, e esse banco realmente fechar as portas, o FGC ele te devolve esse dinheiro. Obviamente, tem todo um processo operacional, demora em torno de 30 a 90 dias, mas ele te devolve esse dinheiro que você tinha investido nesse banco. Tá? E isso é muito bom, pessoal, muito bom porque dá uma segurança para o mercado bancário e dá uma capilaridade para o mercado bancário, porque as pessoas começam a investir em outros bancos e acaba que os bancos começam a capitalizar, começam a emprestar e a gente começa a ter uma concorrência, né? A gente não consegue dizer que existe uma concorrência no Brasil hoje com 5 bancos, mas a partir do momento que a gente tem ali 20, 30 bancos capitalizados para emprestar dinheiro, a gente tem uma concorrência e, consequentemente, uma taxa de juros mais baixa, né, de empréstimos. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma figura muito importante na parte de renda fixa bancária, tá, pessoal? Sempre lembrar, FGC somente para produtos bancários. Se for debenture, que a gente discutiu agora com o Ítalo, não existe isso, tá? O risco é 100% da empresa.